Olá, minha gente, tudo bem? Cá estamos nós num novo encontro com outro tema e dessa vez a gente falando sobre prosperidade. Bacana, né? Vamos ver o que você tem em mente nesse sentido? Quero compartilhar algumas coisas com vocês. O meu nome é Rosane Cristine, eu sou terapeuta sistêmica. E nesse canal a gente vai trocar alguns conteúdos que cada um de nós tem em si, da maneira como é possível trocar nesse formato de vídeo, né? De acordo com aquilo que é possível. E aí, se você está gostando desses encontros, né? Dá um like aqui para mim. Se você puder compartilhar com outras pessoas, fique à vontade, né? E se puder se inscrever no canal também, tá bem? Olha só, vamos olhar um pouquinho mais de perto para esse tema que nós temos hoje aqui. Prosperidade. Escolha ou destino? Como é que é isso para você? O que é prosperidade para você? Vamos começar por aí? Prosperidade, segundo algumas pesquisas que eu fiz, né, para poder trazer alguns conteúdos aqui para nós, a prosperidade ela está ligada à abundância, ela está ligada à fartura, a algo que se relacione a um bem-sucedido, a riqueza, ok? Quando a gente pega significados mais antigos dessa palavra, lá do grego, significados de outras civilizações anteriores à nossa, né? A gente vai percebendo sentidos similares a esses, né, que eu coloquei aqui para vocês. Mas nenhum desses sentidos se reporta exatamente a uma situação financeira. Então, acho que vale a pena a gente pensar na sua concepção, naquilo que você vem trazendo dentro de você ao longo do tempo. A prosperidade ela está associada à riqueza no sentido financeiro? Faça uma introspecção em você mesmo. Isso é uma verdade para você? E aí eu fiz alguns pontos aqui para eu seguir, para não me perder, né, com você. E aí a gente pode perceber alguns sentidos assim. A prosperidade, ela pode ser olhada, percebida de várias formas, né? Por exemplo, a gente tem a visão fenomenológica, que é a visão que a constelação familiar toma para poder fazer a leitura, né, das situações que se apresentam, a visão fenomenológica, o olhar sistêmico, né, a neurociência. Esses olhares, eles fazem interconexões e respondem respondem a uma das formas, né, a um dos formatos de nós percebermos a prosperidade. Se a gente falar de prosperidade com alguém ligado exclusivamente ao mercado financeiro, certamente essa percepção, digamos assim, ou essa conceituação, essa identificação que se faz, ela poderá estar a uma certa distância das anteriores, que eu coloquei aqui para vocês, da visão fenomenológica, né, de um olhar sistêmico, enfim.
Então, na constelação familiar, quando a gente fala em prosperidade, a gente faz uma ligação desse termo com a questão da identificação paterna, ok? A relação com a maternidade, ela está relacionada ao padrão do acolhimento, né? Do ninho, do gestar, tá certo? Do sentimento, tá certo? E a prosperidade, ela está sob o foco paterno, que é o que vem depois e o que abre as portas, digamos assim, para o fluir na vida. Tá bem? A gente pode pegar também, pela barra de Axis, uma compreensão que está ligada também, não está muito longe dessa anterior que eu falei para vocês, e tem uma ligação direta com a física quântica, né? Na questão das energias, né? E aí, ligado à barra de Axis, a gente pode se perguntar assim, se a gente pensa em olhar para a prosperidade, a gente pode se perguntar, que conexões, que crenças que eu tenho hoje sobre a prosperidade, né? Eu faço laços, eu faço interconexões com o quê? Com o aspecto financeiro? Ou eu penso prosperidade enquanto aspectos de um desdobramento maior? A prosperidade em mim enquanto pessoa humana, a prosperidade enquanto uma forma de eu me posicionar na vida, enquanto uma maneira de eu perceber quem eu sou e as possibilidades que eu tenho, que o universo me oferece todos os dias. Então vejam que a gente tem, nós escolhemos, há algo em nós que escolhe qual é o parâmetro, digamos assim, do olhar que eu tenho, que eu quero ter sobre determinada situação. Tá certo? Isso pode acontecer de uma maneira consciente, então eu estou atenta àquilo que a minha mente está trazendo para mim, mas também pode acontecer de uma maneira absolutamente inconsciente, que é quando eu acredito que prosperidade é uma determinada coisa, é um X, vamos supor aqui, é ter dinheiro, tá certo? Que prosperidade está ligada a um campo monetário, alguém pode ter essa crença, e nesse sentido, todos os demais campos da vida dela ficam descobertos, ficam desprovidos de uma realização próspera. Faz sentido para você o que eu estou falando? Então eu estou dizendo que muito além de prosperidade ser algo pronto, num formato que eu aqui ou qualquer outra pessoa pode te dizer o que é, muito longe disso, ela está relacionada a algo que você vem formatando ao longo de um tempo. Você já pensou sobre isso? Então, há pessoas, talvez você conheça algumas, que ligam prosperidade à questão monetária e, além disso, ainda também acredita, né, com muita veemência, que isso tem a ver com a família que a pessoa nasceu, com o tal nascer num berço de ouro, tá certo? Ou tem a ver com as possibilidades que aquela família
ofereceu para ela ou oferece para ela, né? Ou é alguma coisa que eu preciso suar muito para conseguir. Então, cada um de nós tem crenças dentro de si que vão formatando ou ampliando a forma de perceber identificação e perceber caminhos para poder evoluir e para poder transformar algumas ideias, vamos dizer assim, muito limitantes, né? Muito limitantes. E que a gente pode, então, estando atento a tudo isso, ir mudando esses padrões, né? Quando aqui, né, é apresentado o tema prosperidade, escolha ou destino, parece um pouco, não sei o que é para você, mas veja, parece um pouco assim, para mim, que eu vou compartilhar. Parece um pouco algo ligado, escolha, ligado ao livre-arbítrio, e destino, né, ligado a uma imposição, aquilo que eu já trago comigo, o berço de ouro, não é? E aí vamos parar aí e vamos pensar um pouquinho. Será que de fato é uma coisa ou outra? Vamos olhar para o livre-arbítrio, por exemplo, né? Vamos olhar para ele. O que ele oferece de possibilidades para nós, né? Qual é o campo do seu livre-arbítrio? Por onde que caminha o seu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio está num lugar que admite duas possibilidades ou uma só? Você se considera com livre-arbítrio na medida em que você entende que a verdade está num lugar absoluto, que prosperidade é ganhar dinheiro, é ter sucesso financeiro. Então o seu livre-arbítrio te leva até aí, ou até algum outro lugar parecido, ou teu livre-arbítrio abre infinitas possibilidades para você. Pense um pouquinho sobre isso, faça uma reflexão, né? A gente tem dentro das leis universais uma primeira lei, né, que é a lei de Hermes, que a gente encontra essa lei nos escritos de Hermes Trismegisto, né, que já falamos um pouco dele lá atrás, mas uma primeira lei universal é que o mundo é mental. E não é muito difícil a gente perceber isso, né? Por exemplo, não sei como é para você, mas pensa que tudo antes de ser criado, de existir materialmente, né? Qualquer coisa antes de existir materialmente, ela passou por um sonho, por uma ideia. Alguém pensou naquilo, né? Senão aquela coisa iria acontecer, né? Iria se materializar sem ter tido um processo anterior, não é verdade? Então tudo aquilo que existe no mundo, tudo, construções, objetos, vestuário, passou inicialmente pela ideia de alguém, né? Se a gente pegar por vestuário, então, quantas em quantas, acho que em todos os campos, né? Mas para mim tá vindo aqui a ideia do vestuário, né?
em tantos momentos diferentes da cultura, como tudo isso se transformou, né? Como que as pessoas cobriam o corpo, o tipo de tecido, o tamanho, né? O modelo, né? O estilo, quantas coisas, né? Que foram e que vão ainda ao longo do tempo se transformando. Nós chegamos até um ponto X, mas a transformação ela continua o tempo todo, né? Então, quando a gente fala que o mundo é mental, me vem a sensação o seguinte: puxa vida, né? Então, tudo aquilo que eu penso tem uma capacidade muito forte, além do que eu posso imaginar, de se concretizar. Né? Nós também já falamos isso, né? Já demos um pitaco nesse sentido nos vídeos anteriores, né? Porque tanto a constelação familiar quanto a barra de Access, que são terapêuticas que a gente aborda aqui, né? Que eu coloco aqui para vocês, compartilho, elas têm um fundo, digamos assim, uma relação muito direta com a questão das energias, né? Que tem a ver com a espiritualidade, né, minha gente? Tá certo? O que me mantém viva? O que mantém o universo neste formato que ele tem, com certa similaridade com com o meu organismo, né? Com o organismo humano. A forma como os elementos, os sistemas se comportam, como a memória celular se comporta, né? Como o organismo humano se faz funcionar, né? Muito parecido com a questão da astronomia, né? Não sei se você já percebeu isso, se você já pensou a esse respeito, né? Então a gente tem forças vitais que determinam determinadas formas das coisas acontecerem. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Estou aqui colocando para você e estou te convidando a refletir junto comigo nesse sentido. E a questão dos sentimentos, daquilo que a gente sente ou pensa sobre um determinado elemento, no caso aqui a prosperidade, aquilo que eu vou cultivando, sentir e pensar, e aquilo que eu recebi também como verdade desse conceito ao longo dos tempos, isso vai direcionando a energia que eu emito sobre esse conceito, né? Vulgarmente eu poderia pensar assim: o que cada um pensa sobre a prosperidade é um conteúdo seu, diz respeito exclusivamente à sua pessoa. Poderia pensar isso. E houve um determinado tempo, que eu acreditava nisso. Depois, estudando um pouquinho mais, percebendo outras coisas, olhando outras perspectivas de como as coisas se dão, eu percebo que aquilo que eu penso, que o outro pensa, que o outro pensa, que o outro pensa, olha quantas energias isso está soltando, emitindo prontamente para se concretizar, né? É uma energia que fica aqui em emissão o tempo inteiro, prontinha para ser concretizada. E aí depende do que ela se concretizar. Como é que você percebe isso? Do que depende essa coisa que está aqui, ou essas infinitas coisas que estão aqui, que tantos de nós acreditamos em tantas coisas, né? Do que depende para isso virar realidade?
simplesmente depende de um tempo em que tudo isso vai sendo tomado como verdade, capturado, trazido para um campo humano e virando matéria. Só que emocionalmente, no campo das emoções, né, o que acontece é que a gente vai sentindo a verdade daquela coisa, né, vai sentindo ali a facilidade, a dificuldade, né, vai sentindo uma emoção positiva ou negativa sobre aquela determinada coisa, no caso, sobre a prosperidade. Eu posso ter sido educada e sentir hoje que a prosperidade está em mim, está na minha vida, é a minha vida. Eu posso sentir que eu sou prosperidade, não porque eu falo que eu sou, mas porque eu sinto que eu sou. Por causa disso, né? Porque eu respiro, porque eu vejo, porque cada dia é um dia, e aí eu vou, não. Ou eu posso não ter nenhum olhar sobre essa perspectiva, e muito ao contrário disso, eu posso pensar: a prosperidade está muito longe de mim, não tem nada a ver comigo. Eu queria ser próspera, queria muito, mas não tem nada a ver comigo. Então, isso que a gente faz, que é dizer e sentir que está em mim ou que não é meu, eu estou emitindo, né? Eu estou emitindo. E olha que nós somos uma população imensa nesse planeta, emitindo coisas o tempo inteiro, né? E quando eu estou emitindo, a menor possibilidade que eu tenho, a mais pequenininha, mas que fatalmente eu estou ali exposta, é o fato da minha vida singular, individual, ser direcionada por essa coisa que eu estou emitindo, né? Não tem aquele ditado: eu planto, eu colho? Eu planto, eu colho, eu emito, eu recebo de volta, né? Eu recebo feedback daquilo que eu emito. Então, olha que bacana a gente poder ficar atenta a essas coisas, né? Porque eu estou falando aqui de um movimento que, quando ele se torna consciente, a qualquer tempo nós podemos, né, nos reformular, né? Então, vamos prestar atenção um pouquinho, né, nisso. E eu não sei se você vê de uma outra forma, diferente da minha, né? Se você está num âmbito, por exemplo, de que você percebe que a prosperidade ela está fadada a um destino, né? E que a gente não pode, ou que as pessoas não podem se relacionar com ela de nenhuma maneira, né? Ou transformar isso, porque está muito longe a possibilidade de transformação. Vocês sabem que aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente acredita, tem uma força descomunal. E às vezes a gente não reconhece isso. Acho que só é um pensamento ingênuo, simples. As pessoas, muitas pessoas não conseguem perceber a força do seu pensamento, a força das atitudes que vem tomando na sua vida, né? Então, esse tema, ele coloca a gente para pensar um pouco nisso, né? Muita gente pega um tema como esse e leva para constelação familiar, leva para barra de Axis, né, para poder ser trabalhado ou mexido, ou olhado, né, ou transformado. Mas lembram do que a gente já conversou também em vídeos anteriores?
Quem dá a autorização para determinada coisa ser mexida, ser trabalhada, é o nosso campo singular. Né? Então, nenhuma mudança externa ela é capaz de acontecer se de fato eu coloquei cercas, né? Então eu digo, é só até aqui que eu vou. Eu não vejo outras possibilidades. Nesse caso, nenhuma terapêutica vai poder conseguir fazer conexão com um campo energético, né? Não vai poder se alinhar com alguma coisa que se contrapõe a um fluxo saudável. Né? Então é legal a gente poder pensar nisso e perceber que as coisas se dão de uma maneira que uma transformação maior ela tem toda a possibilidade de acontecer, né? A partir do momento que eu estou autorizando. Então, se isso faz sentido para você, como vem fazendo para mim particularmente, né? A gente pode pensar que então tem uma lei maior de como as coisas fluem no universo, independente do meu querer, é uma lei universal, né? Porque no universo tudo tem que ser como é, né? Tudo é criado para poder acontecer, né, da melhor maneira, né, do jeito mais saudável, digamos assim, né, colocando na nossa língua, né, colocando num linguajar. Tudo é como é. Tudo existe para estar aqui, como tem que ser. Mas a partir do momento que essas coisas que existem, né, essas leis maiores, fazem conexão com os seres humanos, né, com nós, né, com uma raça hominal, vamos chamar assim, que não é nem mineral, nem vegetal, nem animal, né, quando ela já tem um raciocínio, quando entra em contato com uma raça que pensa, uma raça pensante, então ela entra em contato com o livre-arbítrio, né? Porque seres minerais, animais, vegetais não estão no campo do raciocínio. Tem algo de sentimento nesses seres, né? Que quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo isso. Mas não de raciocínio, de mente humana, não dessa lógica. Então, quando nós, seres humanos, tomamos algum elemento ou qualquer coisa desse universo como algo que existe, nós também temos a liberdade singular de poder fazer com que ela se materialize do jeito que eu permito que haja a materialização. Então eu vejo alguma coisa mais ou menos assim, ó, vou mostrar um desenho para vocês. Como se fosse nós, o ser humano no centro, né, o triângulo, e ele sendo composto ou interpenetrado ou interfacetado por uma força dele, particular, menor, que sai dele, e por uma outra força maior que vem do cosmos, digamos assim, a força da criação, né? Então, essas duas forças, né, mais ou menos como se fosse isso, né? Eu estou passando para vocês uma imagem que é a imagem que vem para mim, tá certo? Você pode ter uma outra imagem, por exemplo. A imagem que vem para mim é semelhante a essa, forças que fazem interconexão e que vão modelando
a forma como eu vou caminhando na minha vida, como você vai caminhando na sua vida, tá certo? Então, quando a gente volta lá, aquela perguntinha, né, do tema de hoje, prosperidade, escolha ou destino? Parece, ao que eu estou aqui compartilhando com vocês, que essas duas forças, elas estão presentes. Há uma força maior do destino e há uma outra força menor das minhas crenças que fazem e que ditam a maneira como eu vou construindo as minhas verdades, a minha realidade física, né? Eu vejo assim, o homem, ele não cria o que é tá posto. O que nós criamos é a possibilidade de materialização daquilo que é, né? E quando eu falo isso para vocês, eu lembro também, olha só o que eu gostaria de colocar para vocês, aquelas pesquisas que são feitas na área farmacêutica, que envolve placebo. Então, são pesquisas que envolvem, de um lado, dos participantes, né, da população pesquisada, aqueles que vão receber a substância medicamentosa, digamos assim, né? E o placebo, algo ali, uma substância que não tem nenhum elemento ali de cura. E vocês sabem que, se a gente vai pesquisar sobre essas pesquisas realizadas, né, tem alguns livros que falam um pouco sobre a neurociência, né, que desdobra um pouco mais sobre esse campo neurológico. O que mostram para a gente? Recentemente, lendo um livro sobre isso, aquelas pessoas que vão receber a substância curativa, digamos assim, né, o elemento que está sendo pesquisado ali pela indústria, né, farmacêutica, essas pessoas certamente, né, elas terão uma cura bastante elevada. Tá bem? Porque já chegaram ao ponto de receber ali o elemento químico, digamos assim, né? Que tem ali da descoberta científica. Os outros 50% da pesquisa, que é a população que não recebeu esse elemento, cerca de 30% desses, eles vão apresentar melhoras muito significativas também. E de onde vem isso? Porque eles não sabem, né? Nenhuma dessas pessoas sabem se estão recebendo placebo ou a substância de medicamentosa. Então, essas coisas que vão acontecendo, e a gente tem múltiplos casos, né, minha gente? Se você que está me vendo aqui, né, me ouvindo, já tem o hábito de fazer leituras ou estudos nessa área, você já viu, ouviu, né, e já presenciou muitas situações desse tipo do que eu estou falando. Então, essa é uma situação que mostra, por exemplo, né, revela o poder mental, as energias, né, que a gente tem no nosso campo individual, prontinhas para nos auxiliar quando a gente quiser, né?
ou nos destruir, que esse livre-arbítrio é nosso, né? Eu vou escolher uma escolha promissora, ou eu vou escolher uma atitude que me desqualifique, que me desempodere, né? Que me faça acreditar que eu não sou capaz, que eu não tenho, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, né? Qual é a crença que você, por exemplo, vem escolhendo para a sua vida, né? Acho bem bacana a gente poder pensar nisso, né, minha gente? E deixa eu ver o que eu tenho aqui de alguma coisa que possa ser interessante. Sim, perguntinhas básicas para eu te fazer, né? O que você vem criando como verdade na sua vida? Que escolhas você vem fazendo, por exemplo, sobre a questão da prosperidade? Essas escolhas são favoráveis à sua evolução, né? São escolhas saudáveis? Observe isso. E aí, eu gostaria, assim, já fazendo o fechamento, o encerramento desse vídeo, né, dessa conversa, te deixando com alguns elementos assim para reflexão, né? Eu torno a repetir que a ideia aqui não é passar nada que seja uma verdade absoluta, né? Não é te convencer de nada, mas é poder oferecer para você uma forma, uma perspectiva de olhar a vida, né? Que vem sendo um movimento grandioso para mim, né? Que tantas transformações me favorece, né? Me possibilita perceber em mim. E aí você faz a sua escolha, faça a sua observação, né? Se debruce um pouquinho mais nesse campo, né? Onde você reconheça a sua autonomia, a sua força de poder ditar um trajeto naquilo que está na sua alçada, né? Porque tem coisas que não estão na nossa alçada, né? Mas se a gente reconhece essas leis maiores e se elas fazem sentido para nós, né? Fazer conexão com essas leis pode nos chegar onde? Pode nos levar onde? Né? Esse caminho a seguir, ele é infinito, minha gente, né? Que possibilidades a vida oferece para mim hoje? O que mais eu posso receber? O que mais eu posso reconhecer? O que mais eu posso enxergar que até agora eu não enxerguei, eu não reconheci, eu não percebi? Então, existem perguntas, né, que você pode, de repente, fazer para te auxiliar. Olhe, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, final. Um texto final, mas para ainda te envolver um pouquinho mais nesse caminho de reflexão. Olha só. Muitas pessoas passam em frente a um castelo. Lá dentro existe uma festa. Muitos passam em frente. As portas estão abertas, mas muitos não entram. Preferem ficar na rua. E é por saber disso que as pessoas deixam as portas do castelo abertas.
Se a gente analisar por que as pessoas não entram, chega-se a um grande segredo. E como é segredo, não dá para falar por que as pessoas não entram no castelo. Algumas pessoas falam, outras escutam, algumas escrevem, outras leem. No entanto, nem o que fala, nem o que escreve consegue transmitir o que falou ou o que escreveu. Talvez isso signifique que nem sempre adianta ler o que foi escrito ou ouvir o que foi falado. As pessoas que andam na rua, que passam pelo castelo, cujas portas estão abertas, são aquelas que leem e ouvem. E o fato de ler o que está escrito e ouvir o que foi falado não significa necessariamente o recebimento da mensagem original. Assim, aqueles que passam pela rua também não necessariamente veem que há uma festa no castelo e que suas portas estão abertas. Por isso, não entram. Na superfície está o profundo, e no profundo está a superfície. É uma questão de inversão. E eu diria inversão e complementariedade. Mas nem na superfície, nem no profundo está contida a verdade. Ela está no equilíbrio, é no ponto do meio. E eu deixo você aqui, refletindo sobre o seu ponto do meio. Prazer imenso ter estado com você nesse momento. É muito bom poder refletir aspectos da vida cotidiana e oferecer outras e infinitas possibilidades de cada um de nós conduzir a nossa vida de uma maneira mais satisfatória, mais harmônica, de uma maneira mais ligada à plenitude. Que você encontre o melhor da plenitude em você. Grande beijo.